nascimento de Sansão. Nossa história começa em uma época difícil para os israelitas. Por 40 anos, eles foram oprimidos pelos filisteus, um povo inimigo que causava muito sofrimento. Na pequena cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, que pertencia à tribo de Dan. Manoá e sua esposa eram pessoas boas, mas enfrentavam um grande desafio. Não conseguiam ter filhos. Um dia, algo incrível aconteceu. O anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse: "Você não tem filhos, mas Deus tem um plano especial para você. Você ficará grávida e terá um filho. Porém, é muito importante que você não beba vinho ou qualquer outra bebida fermentada, e também não coma nada impuro. Seu filho será especial, um nazireu, dedicado a Deus desde o nascimento. Ele começará a libertar nosso povo dos filisteus." Empolgada e maravilhada com a notícia, a mulher correu para contar ao marido sobre a mensagem do anjo. Manoá, cheio de fé e curiosidade, orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para ensiná-los como criar o menino que estava por vir. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo voltou. Manoá perguntou ao anjo: "Quando o menino nascer, como devemos criá-lo? Quais serão as regras para sua vida e trabalho?" O anjo repetiu as instruções. A esposa de Manoá deveria fazer tudo o que ele havia dito. Logo depois, a esposa de Manoá deu à luz um lindo menino e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava com força e coragem especiais. O Espírito do Senhor começou a agir em Sansão enquanto ele estava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Quando Sansão era jovem, ele foi até a cidade de Tímna, e lá viu uma mulher filisteia que lhe agradou muito. Ele voltou para casa e disse a seus pais: "Vi uma mulher filisteia em Tímna. Agora, por favor, arranjem-na para mim como esposa." Seus pais ficaram desapontados e preocupados. Eles perguntaram: "Por que você quer se casar com uma filisteia? Não há uma mulher aceitável entre nossas próprias pessoas?" Mas Sansão insistiu: "Ela é a certa para mim, por favor, consigam-na para mim." Seus pais não sabiam que tudo isso fazia parte do plano do Senhor, que queria usar essa situação para confrontar os filisteus. E assim, começou a grande aventura de Sansão, o homem que Deus escolheu para começar a libertar Israel dos filisteus. A força de Sansão. A caminho de Tímna, Sansão enfrentou um desafio inesperado. Enquanto caminhava pela floresta densa, um rugido alto e assustador perfurou o ar. De repente, um jovem leão, feroz e selvagem, apareceu e atacou Sansão. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e com uma onda de força divina, ele rasgou o leão ao meio com suas próprias mãos, como se fosse um cabrito. A carcaça do leão ficou em pedaços, uma prova da incrível força de Sansão. Mesmo depois desse feito impressionante, Sansão não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia acontecido. Mais tarde, quando Sansão voltou para se casar com a mulher que havia escolhido, ele decidiu olhar novamente para a carcaça do leão. Para sua surpresa, dentro dela havia um enxame de abelhas e um pouco de mel. Sem hesitar, ele pegou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando se reuniu com seus pais, ele lhes deu um pouco do mel e eles também comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Na festa de casamento em Tímna, Sansão decidiu divertir seus 30 companheiros filisteus com um enigma. "Deixe-me contar um enigma", disse ele a eles. "Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, darei a vocês 30 peças de linho e 30 mudas de roupa. Se não puderem me dar a resposta, vocês devem me dar 30 peças de linho e 30 mudas de roupa." Curiosos e confiantes, os filisteus responderam: "Diga-nos o enigma, vamos ouvir." Sansão então disse: "Do que come, algo para comer, do forte, algo doce." Os filisteus ficaram perplexos e por 3 dias não conseguiram encontrar a resposta. No 4º dia, desesperados, os filisteus foram até a esposa de Sansão e disseram: "Convença seu marido a explicar o enigma para nós, ou queimaremos você e a casa de seu pai até a morte. Você nos convidou aqui para roubar nossa propriedade?" Assustada e pressionada, a esposa de Sansão começou a chorar e implorar a Sansão: "Você me odeia. Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo, mas não me explicou a resposta."
Sansão, inicialmente resistente, respondeu: Nem mesmo expliquei isso ao meu pai ou à minha mãe. Então, por que deveria explicar a você? Mas ela continuou a chorar e a pressioná-lo durante todos os 7 dias da festa. Finalmente, no 7º dia, Sansão cedeu e contou a resposta para sua esposa. Ela, por sua vez, explicou o enigma ao seu povo. E assim, a tensão aumentava, preparando o cenário para mais uma das incríveis aventuras de Sansão, o homem que Deus escolheu para enfrentar os filisteus. A vingança de Sansão. Antes do pôr do sol no 7º dia, os homens da cidade se aproximaram de Sansão com um sorriso triunfante. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Eles disseram, revelando que haviam descoberto o enigma. Sansão respondeu com um tom amargo: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão mais uma vez. Cheio de raiva, ele desceu até Ascalon, onde matou 30 homens, despojou-os de suas roupas e entregou-as para aqueles que haviam resolvido o enigma. Ainda furioso, Sansão voltou para a casa de seu pai. Enquanto isso, sua esposa foi dada a um dos companheiros que havia estado com ele na festa, sem que ele soubesse. Retornando para casa. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão decidiu visitar sua esposa, levando um cabrito como presente. Ele disse ao pai dela: Vou ao quarto de minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu companheiro. Sua irmã mais nova não é mais atraente? Tome-a em seu lugar. Sansão ficou furioso e disse: Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Farei muito mal a eles. Ele saiu determinado a causar destruição. Capturou 300 raposas. Amarrou-as cauda com cauda em pares e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois de acender as tochas, soltou as raposas nas plantações de grãos dos filisteus. As chamas rapidamente se espalharam, consumindo os feixes, os grãos em pé, as vinhas e os olivais. O cheiro de colheitas queimadas enchia o ar, e os gritos dos filisteus ecoavam enquanto viam seu sustento ser destruído pelo fogo, espalhando rapidamente a imagem dos filisteus discutindo e procurando o responsável pelo incêndio. Quando os filisteus descobriram quem tinha feito aquilo, foram informados: Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa foi dada a seu companheiro. Em resposta, os filisteus subiram e queimaram ela e a casa de seu pai. Sansão ficou ainda mais furioso. Já que vocês agiram assim, juro que não pararei até me vingar de vocês, disse ele, determinado a retaliar. Com uma força implacável, ele atacou os filisteus ferozmente, matando muitos deles. Depois disso, Sansão desceu e se refugiou em uma caverna na rocha de Etã, esperando pelo próximo confronto. A Batalha de Lei. Os filisteus subiram e acamparam em Judá, espalhando-se perto de Lei. O povo de Judá, preocupado, perguntou aos filisteus: Por que vocês vieram lutar contra nós? Os filisteus responderam: Viemos prender Sansão para fazer com ele o que ele nos fez. Então, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido. Eles disseram a ele: Você não percebe que os filisteus são nossos governantes? O que você fez conosco? Sansão, com um olhar resoluto, respondeu: Eu apenas fiz a eles o que eles me fizeram. Os homens de Judá disseram a Sansão: Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão então pediu: Jurem que vocês mesmos não me matarão. Eles concordaram: Só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Não o mataremos. Assim, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o levaram da rocha. Quando se aproximaram de Lei, os filisteus vieram ao encontro de Sansão, gritando de alegria, acreditando que finalmente tinham vencido. Mas o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão, vendo uma queixada fresca de um jumento, pegou-a, e com uma força sobrenatural, começou a lutar. Ele derrotou 1.000 homens, deixando o chão coberto de corpos. Em pé, ensanguentado mas vitorioso, Sansão segurava a queixada em sua mão. Ele declarou: Com a queixada de um jumento fiz deles jumentos. Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Depois da batalha, Sansão estava muito sedento. Ele clamou ao Senhor: Tu deste a teu servo esta grande vitória. Agora devo morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos.
Deus ouviu seu clamor e abriu uma cavidade em Leí, de onde jorrou água. Sansão bebeu a água, sua força voltou e ele reviveu. Por isso, a fonte foi chamada En-Hacoré e ainda está lá em Leí. Sansão e Dalila. Um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma bela mulher e passou a noite com ela. O povo de Gaza foi informado: Sansão está aqui. Então cercaram o lugar e ficaram acampados à espera dele durante toda a noite, à porta da cidade. Eles disseram: ao amanhecer vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Então levantou-se, pegou as portas da cidade junto com os 2 batentes, arrancou-as com a tranca e tudo, colocou-as nos ombros e as carregou até o topo da colina que fica em frente a Hebrom. A força necessária para arrancar e carregar as portas da cidade era uma demonstração da incrível força e desafio de Sansão. Ele mostrou que nada poderia prendê-lo, nem mesmo as portas fortificadas de Gaza. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: veja se você pode seduzi-lo para descobrir o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo da sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão, brincando com o perigo, respondeu: se alguém me amarrar com 7 cordas novas que ainda não foram secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas novas, que ainda não haviam sido secas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas Sansão arrebentou as cordas como um pedaço de linha que se rompe ao tocar o fogo. Assim, o segredo de sua força não foi descoberto. Dalila disse a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado? Ele respondeu: se alguém tecer as 7 tranças da minha cabeça no tear e as prender com a lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças da sua cabeça, as teceu no tear e as prendeu com a lançadeira. Mais uma vez ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e arrancou a lançadeira e o tear, junto com o tecido, frustrando mais uma vez o plano dos filisteus. A força de Sansão e sua resistência em revelar seu segredo continuavam a ser um enigma para os filisteus. Mas Dalila não desistiria facilmente, determinada a descobrir a fonte de seu poder. A traição de Dalila e a queda de Sansão. Então ela disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Com tanta insistência, ela o importunou dia após dia, até que ele ficou cansado até a morte. Finalmente, ele contou-lhe tudo. Nunca se passou navalha na minha cabeça, disse ele, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus dizendo: voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus voltaram a ela, trazendo a prata com eles. Depois de fazê-lo dormir no seu colo, ela chamou um homem para raspar as 7 tranças da cabeça de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então, os filisteus o agarraram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o colocaram para girar um moinho na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para celebrar, dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, o que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Enquanto estavam todos de bom humor, gritaram: tragam Sansão para nos divertir. Então trouxeram Sansão da prisão, e ele os divertiu. Quando o colocaram entre as colunas,
Sansão disse ao servo que segurava sua mão: "Coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas." Agora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, assistindo Sansão se exibir. Sansão, humilhado e cego, estava prestes a realizar um último ato de força e sacrifício. A história que se desenrola é uma poderosa lição de fé, força e redenção. O sacrifício final de Sansão. Então Sansão orou ao Senhor: "Soberano Senhor, lembra-te de mim. Por favor, Deus, fortaleça-me só mais uma vez e deixa-me, com um golpe, vingar-me dos filisteus por meus 2 olhos." Então Sansão apalpou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Apoiando-se nelas, a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, Sansão disse: "Que eu morra com os filisteus." Em seguida, ele as empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os governantes e todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Então, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Eles o levaram de volta e o enterraram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel por 20 anos. Reflexão. A vida de Sansão é um poderoso lembrete de como Deus pode usar até mesmo indivíduos falhos para cumprir seus propósitos. A força extraordinária de Sansão era igualada apenas por suas fraquezas humanas. No entanto, no final, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania final da vontade de Deus. A história de Sansão nos mostra que, apesar de nossas falhas e fraquezas, podemos encontrar redenção e propósito nas mãos de Deus. Que possamos aprender com suas vitórias e erros, confiando sempre na força e na sabedoria divinas.